era shapeada, eu treinava, eu vivia esse lifestyle e de repente tudo mudou. E aí de repente eu era uma obesa. Então sempre foi uma questão mal resolvida pra mim. Sandra Costa, com mais de 200 mil seguidores nas redes sociais, ela inspira as pessoas mostrando o antes e depois da sua vida com os treinos. De como ela saiu de uma mulher obesa para ter o físico que ela sempre desejou. O Nutri não vai fazer você emagrecer. O teu treinador não vai fazer você emagrecer. Você tá ali 1 hora do seu dia. E no restante do seu dia? É você com você. A pessoa fala, eu quero emagrecer. Ela quer emagrecer, mas não quer mudar os hábitos dela, né? Até que ponto realmente ela quer emagrecer? Porque quem quer de verdade, faz. Podcast Hora Viva. Tudo o que você precisa aprender sobre saúde, bem-estar e motivação. Hora Viva, meu povo! Eu sou Ricardo Nakao e esse é seu podcast de saúde, bem-estar e motivação. Hoje estamos aqui com uma convidada super especial. Ela tem 47 anos, ela é influenciadora e é maquiadora profissional. Sandra Costa, seja muito bem-vinda. Muito bom te receber aqui. Obrigada, ainda bem que deu certo, né? Nossa, a gente tá tentando marcar faz tempo, mas a mulher tem muito compromisso, né? Depois do boom, da transformação que a Sandra teve, ela tem uma história muito legal para contar para vocês. A Sandra, ela sempre treinou, né? Mas depois ela teve um processo na vida dela que ela engordou bastante e emagreceu. Sandra, você pode contar pra gente como foi esse processo? Sim, bom, primeiramente, obrigada pelo convite, eu fiquei muito honrada, né? É sempre incrível poder compartilhar essa jornada, porque eu falo, eu comecei e nunca imaginei onde eu chegaria quando eu comecei, né? Então, sério, muito obrigada. Imagina. E então, eu sempre vivi esse lifestyle, eu treinei por mais de 10 anos, eu amava treinar, né? Tinha um estilo de vida saudável, comia de forma saudável, só que na época eu era comissária de bordo. Eu voei 12 anos. Ah, é? E aí eu, por insatisfação profissional, porque eu queria parar de voar, mas não era tão simples, porque eu sempre estava viajando, né? Então eu acabei tendo síndrome do pânico. Caramba! Foi a forma que minha cabeça encontrou de me fazer parar. Nossa, você ficava... porque o síndrome do pânico é o medo de sentir medo, né? Pra quem tá assistindo aí. Sim. E você sentia esse medo em qual situação? Eu comecei com falta de ar, né? Então, no voo? Durante o voo? Era 24 horas. 24 horas. E aí a primeira coisa que pegou foi no meu treino, porque durante muito tempo eu saía para voar não querendo ir voar. Tinha uma época que eu saía chorando para ir voar. Caramba. Só que você vai isso repetindo e indo, não querendo, fazendo algo que eu não queria fazer. E não olhando com atenção essa questão da síndrome do pânico, né? Você ia simplesmente fluindo, né? Caminhando. Eu ia, só que isso com os anos, porque eu voei 12, tinha uns 6 anos que eu queria parar. E aí você vai indo, e vai indo, e vai indo, chega uma hora que a caldo entorna, entendeu? E aí eu comecei a ter falta de ar. Logo no início, quando começou, você não me liguei no que era, porque você começa a ter um sintoma aqui, outro ali, a coisa não vem já intensa, ela começa depois. Então você não vai se ligando, você acha que hoje eu devo estar muito cansada, acho que eu não dormi direito, eu levantei de madrugada para ir trabalhar, sabe aquela coisa? E aí até que a coisa ficou mais intensa, e aí quando ficou mais intensa, a primeira coisa que comprometeu foi meu treino, porque eu não conseguia encher o peito de ar. Mas meu problema nunca foi dentro do avião ou achar que o avião estava caindo. Não, o problema era que eu queria parar de voar. Entendeu? Sim. Então eu fazia algo que eu não queria fazer. E seu corpo dava sinais, né? Não faça isso, não faça isso. E acabava você tendo que fazer. Não tinha como, né? Sim. E assim, como eu vivia viajando, eu não conseguia fazer um curso, me dedicar numa outra atividade para eu conseguir sair do voo. E aí eu fui ficando naquele ciclo, entendeu? Você fazia mais voo nacional, internacional? Fazia nacional e América do Sul. Então aí eu fui ficando naquele ciclo, sabe? Sim. E para mim o treino era o meu momento, que eu ia para pernoite, a tripulação saía para jantar, às vezes ia em algum bar, fazer alguma coisa, eu ia treinar, onde eu tava. Você sempre foi viciada em academia? Sempre fui. Você começou quantos anos? Eu não sei dizer ao certo quantos anos, mas era 20 e pouquinho. Então aí eu ia treinar onde eu tava, sabe? E aí a primeira coisa, quando pegou no meu treino, já era o que eu mais amava fazer.
E era onde eu tirava meu estresse, toda aquela coisa, né? Sim. E aí foi aí que eu parei, não por uma escolha, mas porque eu não tinha condições físicas de voar, de treinar. Sim. E aí você começa a comer, aí eu comecei a engordar. Você teve esse diagnóstico de síndrome do pânico, passou no médico direitinho? Sim, passei. Diagnosticou. E eu fui num clínico, né? Porque eu achava que eu tava com algum problema físico. Né? Você não se liga que isso é só questão emocional. E aí eu cheguei no médico, na hora o médico falou, olha, vamos fazer os exames, mas eu acho que seu problema não é físico, é emocional. Como assim? E aí fiz, realmente não deu nada. Aí eu comecei a fazer shiatsu, acupuntura. Olha que legal. E Foi o que te ajudou? Me ajudou quando eu fazia acupuntura, shiatsu, que eu tava com falta de ar, minha respiração ficava normal. Mas aí eu saía, porque aí eu continuava com a minha sempre soube qual era a razão. Sim. A razão do meu problema era que eu não queria mais voar, só que eu continuava voando. Aliviava o sintoma, mas não a causa. Porque a causa eu continuava fazendo aquilo que eu não queria fazer. Entendi. Entendeu? E aí eu comecei a fazer terapia e fui pro psiquiatra, né? Porque eu tive que tomar remédio. Nossa, mas que história, hein? Sim. Caramba. E aí nessa que você foi pro psiquiatra, tomou remédio, ficou tomando medicação por bastante tempo? Fiquei. Todo o processo, desde que eu comecei a ter os sintomas até que eu saí do voo, demorou 1 ano e meio. E aí, quando eu fui pro psiquiatra, comecei a tomar medicação e tudo mais, eu saí do voo, que aí eu saí de INSS, e aí eu continuei ainda, né, fazendo tratamento, tomando remédio, só que aí eu comecei a maquiar. E foi aí que eu fui melhorando, porque eu vi que eu não precisava mais voar minha vida inteira, entendeu? Sim. Então, mas eu falo, essa foi a minha experiência, né? Eu tenho colegas que voam e que amam, e de qualquer forma a aviação foi uma escola para mim. Sim. Eu aprendi demais voando. É que, enfim, cada um tem uma experiência, né? Você não estava contente ali voando também? Meu problema nunca foi o trabalho em si dentro do avião, mas eu estava muito cansada de viver fora da minha casa. Você queria uma coisa mais rotina? De ter uma viver viajando. Então eu queria estar na minha casa, sabe? Sim. Então o problema não era o voo, trabalhar o trabalho em si, mas era a questão que eu vivia fora e eu queria estar na minha casa. Queria dormir na minha casa, enfim, sabe? Entendi. E aí, nesse processo que você ficou 1 ano e meio tomando medicação, foi aonde você ganhou o peso? Eu comecei a engordar, né? Só que aí uma coisa vai puxando a outra. Eu não engordei assim, eu comecei a engordar. Aí eu já tive que ir na chefia pedir o uniforme maior, porque o uniforme já ficou apertado. E aí uma coisa vai puxando a outra, sabe? E aí os olhares começaram a ficar distorcidos. E aí a minha cobrança comigo mesma também, né? Então, aí quando eu saí de INSS, aí eu engordei uns 30 quilos muito rápido. Eu já tinha engordado. 30 quilos? Foi, aí eu já engordei rápido. Porque aí eu realmente é quando eu encarei o problema de frente. E o que você sentia nesse momento que você parou de voar, que você estava tomando medicação, você começou a ter até uma depressão, tristeza, mágoa? Quais foram os sentimentos que veio aí nesse processo, quando você parou de... Assim, eu lembro um dia até que eu tava na minha rua, indo para casa andando, e eu pensava que eu só queria respirar como qualquer pessoa, porque eu tinha que pensar para respirar. Porque eu vivia com falta de ar 24 horas por dia. Então, era aquele sentimento que tinha uma vida totalmente ativa, treinava e comia de forma saudável, e de repente eu vi minha vida daquela forma. Então, assim, é um sentimento claro, de tristeza, de por que isso está acontecendo comigo. Não tem como. De questionamento. De questionamento, julgamentos. Entendeu? De julgamentos, assim, se as pessoas me julgaram, mas era questão minha comigo mesmo, sabe? Tá certo. E vamos rodar o VT da Sandra pra gente ver o antes e depois dela. A Sandra treinando também. Vamos rodar esse VT. Após eliminar 49 quilos sem fazer nenhuma cirurgia, essa sobra de pele que ficou no meu abdômen inferior é um lembrete visível da transformação que passei. E essa é a marca que a obesidade deixou no meu corpo. No início, eu vi essa sobra de pele como um sinal do que eu havia perdido. Além do peso na balança, mas também inseguranças e medos que me acompanhavam. Hoje, essa pele é um símbolo da minha resiliência, da minha determinação
de todas as batalhas que enfrentei e de cada passo dado em direção a uma vida mais saudável. Essa pele não me incomoda em nada, porque sei do caminho que percorri até aqui. Cada marca conta uma história de superação. A verdadeira beleza não está na perfeição, mas na coragem de se reinventar e na força de continuar. Hoje eu abraço cada parte de mim, incluindo as minhas marcas. Elas fazem parte da minha história. Que possamos sempre lembrar que cada passo dado em direção ao nosso melhor eu deve ser celebrado. Isso aí. Desceu, não estende todo o joelho, desce devagar, pisa sempre no calcanhar. Essa é a ação do movimento aí. Tentar chegar em 20 repetições. Concentra bem. E Sandra, então conta pra gente, depois desse período, você começou a ter um start e falar, eu tenho que mudar. Não, eu fiquei nesse período em torno de 15 anos, né? 15 anos. 15 anos pra, eu falo, 15 a virada anos. não teve... porque assim, quando eu saí do voo, que eu comecei a maquiar, eu foquei 100% da minha energia na minha transição de carreira. Porque eu falei, se eu não fizer, se isso não der certo, eu vou ter que voltar a voar. Então eu foquei, e aí essa questão de treino... Como maquiadora, né? Como maquiadora, Eu falei, toda essa questão de treino, de lifestyle, ficou de segundo plano, porque para mim a minha prioridade era fazer a minha transição de carreira. Sim. Era realmente sair do voo. Então foi ficando, só que aí cada vez mais você vai se afastando de você. E vai ficando algo tão distante que você fala, não tem como voltar. O bonde passou. Sabe aquela coisa que você fala, meu... Você acha que é impossível? Né? Acha que é impossível. Então eu fiquei acima do peso em torno de 15 anos. Caramba. Então assim, só que nesses 15 anos sempre foi algo mal resolvido pra mim. Porque aquilo, uma coisa é quando a pessoa, ela sempre foi uma criança obesa, um adolescente obeso. E agora no meu caso não. Eu era shapeada, eu treinava, eu vivia esse lifestyle e de repente... Tudo mudou. Tudo mudou. E aí, de repente, eu era uma obesa. Então, sempre foi uma questão mal resolvida pra mim. Tá. Só que eu tentei voltar algumas vezes. Eu tinha Nutri, eu tinha personal. Como qualquer pessoa, eu começava e parava. Tá. Mesmo com Nutri e mesmo com E personal. o que te levava a parar? Você começava porque, e parava, assim, desanimava? Desanimava, porque você começava, aí às vezes você não via um resultado, aí você ficava me pesando direto, aí às vezes a balança, eu sempre digo isso, né? Não se tenham como referência a balança, porque desanima realmente. É o espelho que tem que ser a nossa referência? É o espelho e as roupas, né? Porque a balança nem sempre, porque às vezes você tá treinando, você pode ganhar massa magra e teu peso não abaixar. Sim. E aí, às vezes, a balança, né, o peso varia muito. E aí você começa assim, um dia eu quebrei a dieta aqui, aí eu quebrei ali, e aí você já não tem um resultado porque você tá quebrando a sua dieta. Sim. E aí, hoje tá frio. Hoje tá frio, eu não vou. Não vou pra academia hoje, porque eu tô com preguiça. Fica se auto-sabotando, né? Cada hora é uma desculpa. Amanhã... eu vou amanhã. Mas só que aí, amanhã, você tá com preguiça de novo, aí você não vai. Aí você tá quebrando a dieta, você não tá indo. E aí quando você... eu vou semana que vem. Aí semana que vem... acho que eu não vou. Aí quando você vê, você para. E como que faz, Sandra, na sua opinião, para superar essa autossabotagem que as pessoas têm? Isso que você tá falando é uma autossabotagem, né? A pessoa se sabota, né? Fala que... hoje eu não vou porque tá frio, não vou porque meu amigo não foi. Sim. Né? Porque as pessoas... Porque sempre arrumam uma desculpa. O que você acha que você tem pode que dar de querer, conselho para quem como tá... dessa vez, como eu tentei voltar inúmeras vezes. Porque é aquilo que eu digo, você ter a orientação de profissionais é essencial, né? Você ter um Nutri que vai te indicar a sua dieta, você ter um treino adequado para você. Eu não digo nem ter o personal, mas você ter um treino que é feito para você, para o seu objetivo, suas necessidades. Só que o Nutri não vai fazer você emagrecer. O teu treinador não vai fazer você emagrecer. Você tá ali 1 hora do seu dia. E no restante do seu dia? Quem que vai segurar ali para você não quebrar a sua dieta? É você. É você com você. Entendeu? É verdade. Então, como eu tentei voltar várias vezes e
não tive sucesso, dessa vez eu falei, eu tenho que fazer diferente do que eu fiz todas as vezes, porque senão o resultado vai ser igual. Se eu quiser mudar, só que eu ficar querendo ter os mesmos hábitos, eu não vou sair do lugar. Sim. Eu vou ficar enxugando gelo. Então, primeiramente, a pessoa tem que querer, mas querer mesmo. Porque se você, eu quero, só que eu não quero também deixar de... Tudo tem um preço. A pessoa quer, mas ela não quer deixar de comer o docinho. Ela quer, mas ela não quer fazer o cardio. Ela quer, mas ela não quer comer a marmita. Então, o resultado, ele é proporcional ao que a pessoa faz. Como você quer ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa, exatamente, não é? porque o shape, você não pode comprar. É algo que você não compra, né? A gente tem que conquistar. Então, assim, e você tem que pagar um preço para isso. É um merecimento. É um merecimento. Então, se você realmente quiser... Você tem que ir e fazer. Eu vivo falando isso no Instagram. Você tem que ir e fazer o que você precisa fazer. Mesmo se você não tá afim de fazer. Isso é disciplina. Disciplina, constância. Constância. Você não precisa ser perfeito, mas você tem que ser constante. Se hoje começou, eu quebrei a dieta, volta amanhã. Mas você tem que ser constante, é todo santo dia fazendo o que você tem que fazer. Até tem uma frase de um grande amigo meu, um paciente, o Norton James Murayama, que ele fala, regularidade é tudo. Sim, exatamente. Então, o que eu diria é isso, é querer, é fazer o que tem que ser feito e querer realmente. Porque se você não quiser realmente, você não vai ter essa força de falar, eu vou fazer. Porque aí vão ter coisas que vão ser mais prioritárias na sua vida, né? Então, é o que cada um coloca como prioridade. A minha prioridade agora, quando eu voltei, foi mudar minha vida. Então eu fiz tudo o que eu precisava fazer para eu mudar minha vida. E faz até a gente se questionar até que ponto a pessoa fala, eu quero emagrecer, mas até que ela quer emagrecer, mas não quer mudar os hábitos dela, né? Então... Até que ponto realmente ela quer emagrecer? Porque quem quer de verdade faz, não é? Exatamente. Então, quem quer, eu falo que se a pessoa realmente quiser, ela vai fazer. Claro que às vezes a pessoa tem que ver, às vezes realmente ela tá seguindo tudo e ela não tem um resultado, porque às vezes tem que ver a parte metabólica, hormonal, né? Toda essa questão. Mas às vezes não, a pessoa fala, eu não emagreço, mas é porque ela tá quebrando a dieta, porque ela tá comendo, é o suco, é o docinho, é a fatia de bolo, é a bolacha de água e sal. Aí quando você vai ver no fim do dia, soma as calorias. Sim. Se ela tinha uma dieta que ela tava em déficit, ela não está em déficit, porque chegou no fim do dia, na somatória das calorias, ela ingeriu, ou ela tá ali 0 a 0, não vai ganhar e nem perder, ou ela tá ingerindo mais, né? Então, a pessoa tem que seguir o que foi proposto para ela, tem que seguir a dieta, tem que pesar, tem que fazer. Mas é isso que vai levar a pessoa para onde ela quer. Atingir o resultado. Exatamente. Pois é. E você, me conta uma coisa para mim, Sandra. Você perdeu 47 quilos, 49 quilos em um ano? Não, em 3 meses eu emagreci 20 quilos, em 5 meses 30. Meu Deus. Em um ano, 45. Nossa. É que agora faz 2 anos e 3 meses, no total foram 49, né? 49 quilos. Isso. Ó, gente, força de vontade, superação, história bonita aqui da Sandra, né? E Sandra, todo mundo deve fazer essa pergunta pra você. Eu vou ser mais um chato e vou fazer essa pergunta pra você. Você usou Ozempic, Mounjaro, alguma medicação para emagrecer? Não usei. Não usei. Mounjaro não tinha na minha época, né? Quando eu comecei, mas tinha o Ozempic. Não usei porque a minha médica não julgou que fosse necessário para mim, né? Eu faço desde que eu comecei... eu me trato na Sport Nutro, né? Com a doutora Paula, e ela é minha nutróloga, e ela não julgou porque a medicação é indicada para cada paciente, né? E para mim ela não julgou necessário, então eu não usei medicação. Isso é muito importante falar, porque as pessoas têm quase certeza que a Sandra utilizou desses medicamentos, que não é nenhum demérito, mas quando é indicado realmente pelo médico, né? Sim. E ela conseguiu emagrecer todo esse peso aí, sem cirurgia, sem medicação adequada, né? Você faz uso de chip, né? Você falou, eu faço... eu comecei, hormonal, reposição hormonal. Reposição hormonal. Eu comecei a reposição hormonal precisamente no dia 28 de julho de 2023. 5 meses que eu tinha... Depois que eu tinha começado essa jornada, eu já estava 30 quilos mais magra. Em 5 meses. Foi aí
que a minha médica julgou que Não era... foi desde o começo, né? Não Olha foi aí. desde o começo. Foi no momento que a minha médica julgou necessário, quando eu já estava com um peso mais baixo, quando eu já estava com um percentual mais baixo, e sempre de acordo com o meu quadro clínico e os meus exames. Então foi aí que a gente começou. Nós colocamos o implante de testosterona, né? E para ajudar também a segurar minha massa magra. E então sempre tudo que eu fiz foi com a orientação da minha médica, né? E para mim os implantes, eu me dei muito bem com os implantes, né? Eles são excelentes. E aí no último trimestre de 23, a gente colocou o implante de gestrinona, né? Para também ajudar na questão do lipedema. E agora tem acho que uns 3 meses a gente colocou de novo, né? O de testosterona, gestrinona e agora o de estradiol por conta da menopausa, Que né? legal. Que eu entrei no climatério. Então você treina quantas vezes na semana, Sandra? Eu treino mais ou menos 6 vezes, né? 6 vezes na semana. E você faz cardio também? Sempre. Quando eu tava Pra mim, não existe ir pra academia e não fazer cardio. O cardio, ele faz parte, né? Quando eu tava no processo de emagrecimento, eu treinava e fazia 2 horas diárias de cardio. Aí, ó, gente, vocês acham que a moleza não é, não. Se você quiser ter o resultado que a Sandra teve, tem que se esforçar e muito. Tem que suar a camisa, né? Tem que suar, exatamente. Então, eu sempre seguia à risca meu plano alimentar. Eu não comia nem meio grão de arroz fora. Eu peso, desde então, tudo. E então, eu tava numa dieta de déficit. Então, você imagina o meu déficit que eu vivia. Treinando, comendo cravado que estava na minha dieta, fazendo 2 horas de cardio. Como que eu não ia emagrecer? Entendeu? E quanto mais eu fazia, mais eu estava chegando onde eu queria. Então eu falava, eu não vou quebrar minha dieta. Legal, Sandra. O seu Instagram é Sou Sandra Costa, né? Isso, Siga isso. ela aí, Sou Sandra Costa. E você começou a ficar bem reconhecida nas redes sociais por causa dessa questão de emagrecimento, Sim. né? E hoje você tem bastante seguidores, né? E as pessoas sempre perguntam para você dicas, tudo assim no seu Instagram. É bem comum isso? Sim, as pessoas, eu falo, quando eu comecei, né? Eu montei esse perfil porque eu comecei a compartilhar, logo no início eu já comecei a postar essa questão de emagrecimento no meu perfil de maquiagem, só que são assuntos muito diferentes. Então eu montei esse meu perfil em abril de 23, que eu queria deixar registrada a minha evolução, ter um Muito lugar, legal. né? Então eu comecei a compartilhar desde o início. Muito legal. E as pessoas foram chegando eu nem imaginava, primeiro porque eu não sabia o que ia acontecer. Jamais eu imaginei, né, que eu estaria aqui 2 anos depois. Nunca passou na minha cabeça. Porque eu falo, quando eu comecei, eu lembro de mim na noite que eu comecei, quando eu decidi mudar os meus hábitos mesmo, né? Que foi 10 de fevereiro de 2023. E eu não imaginava que 2 anos depois eu estaria aqui. Então é muito louco isso, porque as pessoas vêm e falam, né, que se inspiram em mim, na minha história, e é muito louco porque eu não tenho a dimensão do que é isso, sabe? Você não tem noção de quantas pessoas você influencia, né? Não tenho, porque eu tenho a minha vida, eu vou vivendo, compartilhando o que eu faço, a forma que eu vivo, e eu sempre digo, né, que eu sou assim e eu vivo bem assim. Sim. Que ninguém precisa ser como eu sou, né? Essa questão de dieta, cada um tem que fazer aquilo da forma que se sente confortável e é feliz. Mas aí eu fui compartilhando, então é muito louco as pessoas virem e falarem que se inspiram em mim, porque eu não tenho a dimensão do que é isso. Perfeito. Porque eu vou compartilhando as coisas que eu faço, entendeu? E as coisas que eu faço, como eu vivo, foi o que me trouxe até aqui. Perfeito. Então eu continuo fazendo, né? Muito legal, Sandra. E você pode contar pra gente, após esse emagrecimento, tem obviamente umas sobras de pele, né? Sim. Você poderia mostrar pro nosso público mostro. como é que tá essa sobra de pele? E você acha que essa sobra de pele é capaz de sumir completamente? Tem que fazer algum procedimento? Como é que você tá com relação a essa pequena sobra que é pouco, né, Sandra? Pelo que você emagreceu, não é nada. Eu falo, gente. né? Eu fui muito abençoada. Você pode nessa mostrar questão. pra gente? Não, eu vou mostrar. Uhum. Eu fui muito abençoada nessa questão porque tem pessoas que emagrecem o tanto que eu emagreci e ficam com muita sobra de pele. Então, Verdade. o que ficou é algo que realmente não me incomoda, que assim, se eu quiser zerar completamente, é cirurgia. Não tem, é cirurgia.
não penso em fazer. Que legal. Né? Porque realmente não me incomoda. Agora, se eu penso em trocar minha prótese, que eu já tinha, quando eu trocar, pode ser que eu veja, mas não é algo assim, entrar numa cirurgia só por causa disso, não. Que não legal. vou. Porque as pessoas... Mostra pra gente, Sandra. Porque é até uma marca de superação, né? Não, mas nem é questão de por ser uma marca, é que realmente não me incomoda. Tipo, quem me vê assim, ó... Impressionante. 49 quilos no total. Aí o que ficou foi... Quando eu tô de calcinha e de biquíni, ninguém vê. Meu Deus, não tem por isso nada. que eu falo, eu vou entrar numa cirurgia só por causa disso. Quantos por cento tá de gordura hoje? 7,95. 7,95. Quando eu comecei, eu tava com mais de 50. Meu Deus do céu. O que ficou foi isso aqui, ó. Olha, gente, não é nada. Aqui, não é ó. nada de gordura. Olha, e faz o bíceps pra gente ver. Impressionante, Sandra. Aqui. Olha só. Só que aí, quando eu tô aqui, ó, tipo, nem vê. Não dá pra ver. Então você acha? Eu falo, eu vou entrar numa cirurgia só por causa disso? Não. Pra quê? Olha, Sandra, fiquei muito feliz de te entrevistar. Fiquei honrado. Eu acho que a sua história vai ajudar milhares de pessoas que vão nos assistir. Queria que você deixasse uma mensagem livre pra quem tá nos assistindo. O tempo é seu. Fale o que você quiser falar. Pode falar. Bom, primeiro agradecer o convite, né? Um prazer estar aqui, né? Mais uma vez. E assim, que as pessoas nunca desistam, por mais que possa parecer difícil e quase impossível, porque era assim que eu achava, né? Que era irreversível a minha situação. Mas quando a gente realmente quer e a gente trabalha, porque nada cai do céu, você não vai dormir. Eu não fui dormir com 110 quilos e acordei como eu tô hoje. Eu tive uma jornada até aqui, né? Então, a gente, se você realmente quer, você dá o seu melhor, né? Faz o seu treino, faz o seu cardio, segue a sua dieta, que você vai ter um resultado. Sempre é proporcional. Então, não desista, né? Tem que insistir, persistir e nunca desistir. Porque só cruza a linha de chegada quem não desiste pelo caminho, né? Então é isso. Olha que bonito que a nossa amiga falou. Fiquei muito feliz. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Esse é o seu programa Hora Viva Podcast, o programa de saúde, bem-estar e motivação, hoje com Sandra Costa. Muito obrigado. Seguimos. Até lá. Podcast Hora Viva. Tudo o que você precisa aprender sobre saúde, bem-estar e motivação.